Na aula anterior nós falamos sobre props, e nessa aula nós vamos falar sobre uma prop especial chamada Children e como é que a gente faz composição de componentes. Bom, abrindo aqui o nosso arquivo index.js lá em src, nós temos aqui o nosso componente title, onde nós passamos o texto aqui que vai dentro da tag h1 via uma propriedade chamada text, certo? Só que na verdade o React ele oferece uma propriedade especial chamada Children, tá? E essa propriedade chamada Children, que nós pegamos aqui, certo? Vou remover a propriedade text, vou deixar somente a propriedade Children e vou renderizar essa propriedade Children aqui. O Children, na verdade, ele é o conteúdo que vai dentro da tag. Então eu não preciso especificamente passar uma prop. Eu posso simplesmente passar o conteúdo aqui, tá? Então passei aqui da Silk dentro de title e barra title, como se fosse o conteúdo da tag, e o nosso componente recebeu essa propriedade como a propriedade children. Se a gente atualizar a página, veja que da Silk é renderizado corretamente lá na tela, porque o componente recebeu via essa propriedade children o valor aqui de dentro do title, tá? Nós podemos tanto utilizar dessa forma aqui, abrindo e fechando o title, como nós podemos auto-fechar o title e passar a propriedade children aqui também, tá? Então, vou escrever children aqui só para você ver que vai renderizar corretamente. Children, né? Faltou o N ali. E aí, olhando aqui em Elements, você pode ver que ele vai renderizar corretamente aqui dentro do H1 essa propriedade children que nós recebemos. Então nós podemos passar tanto dessa forma aqui, como nesse formato assim. Abrindo e fechando a tag e passando aqui o valor, tá? E por que essa propriedade é importante? Ela é muito importante para a gente fazer composição de componentes. O que é composição de componentes? Bom, antes da gente continuar aqui essa parte, vamos fazer o seguinte. Primeiramente, vamos mover esse componente title para um outro arquivo. Eu vou criar aqui um diretório. Eu vou criar um arquivo, na verdade. Deixa eu voltar aqui. Eu vou criar aqui dentro de src, então aqui embaixo, ó, eu vou abrir um arquivo aqui no meu Vim e já vou criar esse arquivo chamado app.js, tá? Então dentro de src, cria um arquivo chamado app.js. Esse arquivo vai estar vazio, a gente vai voltar lá para o nosso index.js, eu vou mover o title, vou recortar ele daqui e vou jogar ele lá para dentro do nosso app.js. E aqui eu vou dar um export default title, que vai exportar o nosso componente title de forma default, para que a gente possa importar com qualquer nome, certo? E aí, voltando lá para o nosso arquivo index.js, nós vamos importar o nosso componente title from app, tá? Isso aqui vai fazer com que o Create React App, no caso, ele está preparado para fazer uma atualização automática da tela sempre que nós importarmos qualquer coisa dentro do index.js. Então nós importamos aqui o componente de title do arquivo app, certo? E qualquer alteração que nós fizermos lá no src app, ou qualquer arquivo que estiver sendo chamado a partir daqui, o React ele atualiza automaticamente. Então eu vou trocar aqui a tag h1 para h2, por exemplo. E aí só de salvar, perceba que automaticamente ele já atualiza sem que a gente precise vir na página e fazer a atualização automática, né? Dá um reload clicando no botão ou apertando o Ctrl F5 aqui, né? Então perceba que o React ele já faz essa atualização automática. É só fazer a atualização no arquivo, salvar, que automaticamente ele reflete a alteração para a gente lá no navegador, certo? Bom, o que eu estava falando do children é que basicamente nós podemos passar várias coisas como children de um componente. Nesse caso aqui, nós estamos passando apenas uma string, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou, na verdade, chamar esse componente aqui de app. Vou importar ele como app aqui. Não vou passar nenhuma propriedade, nenhuma prop para ele, certo? Porque normalmente é o que a gente faz nas nossas aplicações, é criar um arquivo index.js, utilizar o React DOM.render, que vai renderizar sempre um app ou qualquer componente que seja o ponto inicial da nossa aplicação. Então toda a nossa aplicação vai ficar dentro desse componente app, tá? Então a gente cria esse app, salva, e aqui no src app nós podemos criar também um outro componente chamado app, então function app, que vai retornar o quê? O nosso componente de title, certo? Só para a gente conseguir exibir o nosso componente de title ali na tela.
e poder fazer as alterações somente aqui a partir do componente app, tá? Então eu vou renderizar aqui um nome qualquer, vou passar da Silk aqui. E aqui eu vou exportar, na verdade, o componente app ao invés do componente title. Agora o que está acontecendo aqui? Eu estou exportando essa função app, certo? E estou utilizando o componente title que eu criei aqui embaixo dentro do app. Olha só que interessante, aqui já começa a ver algumas coisas de composição. Eu posso criar componentes customizados e chamar esses componentes customizados dentro de um outro componente customizado, né? Então eu tenho o componente app e o componente title, que são dois componentes customizados que eu acabei de criar. E esses dois componentes, no final, o último componente, ele normalmente vai renderizar uma tag HTML, tá? E essa tag é a tag que vai ser renderizada na tela. Se você olhar aqui no que foi renderizado aqui no HTML, perceba que não tem nada de app aqui. A única coisa que ele renderiza é a div root, que já existe lá na tela, e o H1 que foi criado pelo React a partir do componente title, tá? Então, o componente app ele foi adicionado, ele foi renderizado na aplicação, e o retorno dele é o componente title que retorna um H1, tá? Então, sempre, em algum momento, algum componente nosso ele vai retornar um HTML, mas não necessariamente todos os componentes precisam retornar uma tag HTML que vai ser gerado no final, tá? Nós podemos ter um componente customizado, no caso o title, o caso app, retornando um outro componente customizado que seria, no caso, o title, certo? Bom, uma outra coisa que a gente pode perceber aqui é que o children, nesse caso, ele está sendo passado simplesmente como uma string. Mas eu posso utilizar o children e passar também outras tags e passar outros componentes, tá? Então eu posso passar um span aqui, por exemplo, né? Ou vou passar um i de itálico, né? Só para colocar o meu título aqui como itálico. E vou colocar título itálico. E aqui eu vou colocar título normal. Então veja o que eu fiz aqui. Eu usei como children desse componente title. Veja que aqui o title eu não mudei. Eu simplesmente renderizei o children. Mas o children aqui, o que tem dentro do meu componente title pode ser qualquer coisa. Nesse caso eu coloquei um componente i e um texto normal, assim como a gente faria no HTML, tá? Nesse caso a gente não precisa do fragment, porque nós já temos uma tag envolvendo os componentes. Então não preciso de um fragment específico para envolver o i e o título normal aqui, que automaticamente ele vai renderizar de forma correta do jeito que a gente espera, tá? Muito importante notar que o children ele aceita alguns tipos de valores, tá? Basicamente ele aceita um React Node ou um array de React Nodes. Tá? O que é um React Node? O que é um React Node para começo de conversa, né? O React Node ele pode ser qualquer tipo primitivo do JavaScript, ou seja, uma string, um número, tá? Se eu colocar o número 3 aqui, ó, pode ver que ele vai renderizar normalmente, tá? Eu posso passar como string, posso passar um número, eu posso passar valores booleanos, true ou false, tá? E valores booleanos, na verdade, eles não são visivelmente renderizados, então se eu passar aqui um true ou false, obviamente ele vai passar aqui como string, né? Mas eu posso passar ele como fazendo aqui a interpolação, né? Então posso passar o 3 aqui como número, posso passar o true aqui como interpolando também, que assim ele vai passar como um booleano mesmo. E o false também eu posso passar como um valor mesmo, né? Então veja que o 3 é um número, ele renderizou corretamente, tá? Então aqui, lembra que nós utilizamos a interpolação aqui, e essa interpolação dentro da tag, dentro do JSX, significa que eu quero pedir para o JavaScript avaliar esse valor antes de retornar a string. Então, valores booleanos, veja que ele não renderiza nada, olha só, ele renderizou somente o i, o título normal aqui e o 3. Mas os valores true e false, ele não renderiza, tá? Ele não exibe nada na tela. Eu posso passar também um valor nulo, posso passar o undefined, tá? Todos esses valores são válidos em JSX, apesar de não serem renderizados. Então, valores booleanos null e undefined, eles são válidos como React Nodes, porque eu posso ter um componente que retorna um null, por exemplo, por qualquer motivo, e a gente vai ver isso mais pra frente, mas não necessariamente esses valores são renderizados, eles não geram nenhum conteúdo no final no HTML, tá? Então, só para você saber. E eu posso passar também um array de React Nodes, né? Então, ao invés de passar dessa forma aqui, né? Ao invés de passar simplesmente vários nós, eu posso passar um array de React Nodes. Então eu posso passar aqui, ó, um texto 1, 2,
E aí esse array, obviamente, eu preciso interpolar, porque o array, ele é Não, na verdade, eu não preciso interpolar, eu posso passar ele direto aqui, né? Aqui nesse caso ele precisaria, porque eu estou passando, né, direto um array, obviamente, dentro do componente. Então, eu preciso sim fazer a interpolação para ele entender que isso aqui é um array, né? E aí ele vai retornar um array de elementos, ele retorna como se fossem elementos de verdade. Eu posso passar, obviamente, componentes aqui também, então eu posso passar um H1 aqui, título, barra H1, tá? Esse array ele pode ter componentes também, ele pode ser simplesmente texto ou um array de valores, tá? A gente vai falar mais pra frente sobre como fazer a utilização correta de retorno de array dentro de JSX, mas só para você saber que um array ele é aceito também como children de um componente, tá? E aí como é que funciona essa parte de composição? Bom, basicamente a composição é quando você tem vários componentes menores. Imagina a composição como se fosse um jogo de Lego, né? No Lego você tem várias peças. Cada peça ela é de um tamanho específico, ela tem algumas formas específicas. E você pode, a partir de várias peças de Lego, montar uma única peça. Basicamente é isso que a gente faz. Esse é o que a gente chama de composição. E é basicamente assim que a gente constrói uma aplicação inteira em React. Normalmente você não vai construir toda a tua aplicação em um único componente, né? Você não vai pegar simplesmente o app e vai construir aqui uma div, e dentro da div você vai colocar um H1, né, com um título. Você vai colocar uma tag aside, que pode ter um H2 aqui, que seria a sidebar. Você pode ter aqui dentro também você pode ter uma section, né, que vai ter um H2 também, que seria o conteúdo. E aqui um parágrafo, tá? Você pode ter várias tags dentro da tua aplicação, mas não necessariamente você vai construir tudo dentro de um componente. Você vai utilizar composição de componentes para quebrar algumas coisas. Óbvio, a gente vai falar mais pra frente também quais são boas práticas de composição, como é que a gente quebra um componente, etc. Mas inicialmente é só para você saber que é possível fazer isso, tá? Então imagina esse componente de título. Imagina que a gente está renderizando um H1, nós vamos utilizar o nosso componente de title para renderizar o nosso título, tá? Então, ao invés de ter um H1, eu renderizo com o componente title. Esse aside, eu poderia ter um componente chamado sidebar. Ele pode estar em outro arquivo, eu só vou colocar aqui para facilitar a visualização, tá? Então, eu vou criar uma function sidebar que vai retornar para mim esse aside aqui. E aí eu posso chamar aqui, ó, sidebar. Aí aqui eu dou um return e coloco o aside aqui. E aí perceba que a sidebar está renderizada corretamente. Nessa parte da section, eu posso também ter uma parte de conteúdo, então eu vou chamar de content. E eu posso criar uma function content que vai retornar exatamente esse conteúdo aqui. Certo? Então, assim, isso aqui é o que a gente chama de composição. É você criar vários componentes menores, cada um fazendo uma coisa específica. Então, tem um componente de sidebar, que tem o sidebar e um H2, e aqui poderia ser também um outro título, tá? O meu title, por exemplo, o meu componente title, ele poderia ter uma prop size, ou alguma coisa do tipo, né? Para eu renderizar aqui o H1 ou o H2, né? Mas aí mais pra frente a gente vai ver como fazer esse tipo de coisa, né? E aí você poderia renderizar, ao invés de renderizar um H2 direto, poderia utilizar o title passando uma prop, né, que renderizaria um H1 ou renderizaria um H2, né? Ou você poderia ter até um outro componente, né? Poderia criar, por exemplo, um title 2 aqui, que renderizaria de fato um H2 ao invés de um H1, tá? Essa é uma forma de fazer. Obviamente você pode ter outras formas. Então você pode chamar aqui o title 2. E aí esse title 2 renderiza um H2. Então aqui no HTML final, ó, ele tem a div, que seria essa primeira div aqui que foi renderizada. E se eu não quiser utilizar essa div, eu posso utilizar aqui o fragment, tá? E ele não renderiza uma div em volta dos componentes, ele só renderiza o title, a sidebar e o content. O title é um H1, a sidebar é um aside, que tem um H2, tá? Então dentro da sidebar tem um aside e tem um title 2 que renderiza um H2,
E no meu content é a minha section, que renderiza um H2 e um parágrafo. Então é essa section aqui que tem um H2 e tem um parágrafo, tá? Então basicamente essa é a ideia de composição de componentes. É como se você tivesse várias peças, vários componentes menores, e você pudesse juntar eles e unir em vários componentes diferentes, tá? Bom, acho que isso aqui é bem simples. Com isso a gente cobre a parte básica aqui do React que você precisa para construir componentes. Nas próximas aulas a gente vai começar a entrar em alguns detalhes um pouco mais avançados do React, tá? Mas a base do React de construção de componentes é isso aqui que você precisa saber.